Algumas pessoas foram elogiadas por Jesus. E este é o nosso estudo de número 728 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. E nós veremos sobre o elogio de Jesus logo após a nossa vinheta. Imagina Jesus olhando para nós. Será que receberíamos um elogio ou seríamos repreendidos? Vamos ao nosso tema. Recebendo elogios do Senhor Jesus. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 2, que diz: seja outra pessoa quem te elogie, não a tua boca, um estranho, e não tuas próprias palavras. Elogio significa julgamento favorável, que se exprime em favor de alguém. É um louvor, é uma admiração. E Jesus, ele foi elogiado pelo Pai Todo-Poderoso após ele sair das águas, quando ele foi batizado por João Batista. Lucas capítulo 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Olha que maravilhoso! Agrado é sentimento ou sensação de satisfação, de aprazimento, é um gosto. Você já pensou Jesus falando: eu me agrado de ti? E Jesus, ele, quando estava aqui, ele caminhou entre as multidões, ele conhecia o coração, ele conhecia os pensamentos, ele conhecia os sentimentos sinceros de cada um. Lucas capítulo 16, verso 15, ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas, todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Deus conhece o valor de cada pessoa, pois Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas estão diante de Deus. E Jesus, ele elogiou algumas pessoas. Vamos ver, por exemplo, o elogio que ele fez ao centurião romano. Este homem, ele era responsável por comandar um grupo de 100 soldados, por isso que é centurião. Vamos entender que o centurião, ele tinha um servo, este servo estava sofrendo, e este centurião procurou a Jesus. Mateus capítulo 8, verso 5 e verso 6. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quando Jesus ouviu aquela fala do centurião, Jesus se prontificou para ir à casa dele, mas ele não se achou digno. Ele mostrou a confiança dele na palavra dita por Jesus. Mateus capítulo 8, verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ele creu no poder da palavra do Senhor. Ele sabia que Jesus não precisava ir à casa dele, não, era somente uma palavra. E vamos ver o poder da palavra em Jeremias capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha? Olha o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem todo o poder para destruir fortalezas. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o poder da palavra de Deus. Nós estamos numa guerra, essa guerra é espiritual, mas nós não estamos só, não. Nós temos o Senhor, e a palavra do Senhor, ela tem sensibilidade
para perceber pensamentos e também intenções, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Aquele centurião, ele falou para Jesus que era somente uma palavra dita por Jesus poderia curar o servo dele, e Jesus ficou maravilhado. Jesus elogiou aquele centurião. Mateus capítulo 8, verso 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha que fé maravilhosa, como precisamos aprender a usarmos a nossa fé, a termos fé na palavra do Senhor. E o salmista Davi, ele nos ensina que Jesus, ele ouve a nossa oração. Ele nos ensina que Jesus, ele nos fortalece, mas ele também nos atende. Salmo número 10, verso 17. Do Senhor ouves a oração dos necessitados, tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Nós precisamos confiar que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos atende. Outra pessoa que Jesus elogiou a fé de uma mulher cananeia. Esta mulher procurou a Jesus porque a filha dela estava endemoniada. Mateus capítulo 15, verso 22, que diz: e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Imagina a aflição dela. Ela não era uma mulher judia, mas ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia que em Jesus ela encontraria compaixão, ela encontraria socorro, ela encontraria misericórdia. Mas Jesus não respondeu nada. E os discípulos de Jesus pediram para Jesus mandar ela embora. Assim que ela chegou perto de Jesus, ela se prostrou e ela adorou o Senhor. Mateus capítulo 15, verso 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ela se ajoelhou, ela clamou por ajuda, ela suplicou a Jesus, mas Jesus lhe respondeu que a prioridade dele eram as ovelhas de Israel. Mateus capítulo 15, verso 26, que diz: ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Aquelas pessoas que não eram judias eram chamadas de cães, mas Jesus, ele falou com ela com um modo carinhoso. Jesus chamou de cachorrinho. É interessante você falar, mas é um modo carinhoso? Sim, é um modo carinhoso. Jesus estava mostrando misericórdia, porque era assim que as pessoas tratavam os outros, chamavam de cães, de cachorro, sem nenhum receio. E a resposta que Jesus deu a ela não fez ela ficar parada, não fez ela ficar paralisada. A resposta que ela deu para Jesus deixou Jesus admirado, porque ao invés dela se retirar, dela murmurar, dela contestar, ela simplesmente, num ato de fé e humildade, ela falou com Jesus. Mateus capítulo 15, verso 27, olha que tremendo. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os
cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Cães de estimação eram os cachorrinhos, não eram os cães selvagens. E ela concordou com Jesus, ela disse sim, Senhor, mas ela pediu para Jesus dar a ela pelo menos migalhas, porque já seria suficiente para a solução do problema dela, seria a solução da libertação da filha dela. E Jesus elogiou aquela mulher, Jesus reconheceu a fé que ela tinha. Mateus capítulo 15, verso 28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Como é gostoso a gente falar com Jesus, como é gostoso a gente conversar com Jesus, mesmo quando não entendemos nada. É muito bom nós falarmos com o Senhor. E o profeta Jeremias, ele nos ensina que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Por isso que aquela mulher buscou misericórdia naquele que tem misericórdia. Lamentações capítulo 3, verso 22 e verso 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, precisamos entender isso, a fidelidade do Senhor para conosco, ela é grande, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã e não tem fim. Eu vou concluir falando de outra pessoa que também foi elogiada por Jesus. Sabe por quê? Porque era uma pessoa simples, ela era uma viúva e ela ofertou tudo que ela tinha. Jesus estava observando as pessoas colocarem contribuições financeiras nas caixas de coletas e viu essa viúva pobre ofertar 2 moedas. Marcos capítulo 12, verso 42. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. Jesus observou as pessoas ofertando bastante e aquela viúva 2 moedas pequenas de cobre, e Jesus, observando, chamou os discípulos dele. Marcos capítulo 12, verso 43. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Jesus falou para os discípulos que ela ofertou tudo o que ela tinha, não o que estava sobrando, mas ela ofertou o sustento dela. Que nós possamos ter um coração sincero diante de Deus, que possamos não ter o nosso coração preso nas coisas aqui da terra, que possamos confiar no poder do Senhor e agradá-lo sempre. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva e que o Senhor Jesus, Ele derrame bênçãos abundantes sobre a tua vida. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.